Concedo a palavra ao próximo orador esquerdo, deputado Fábio Garcia. Boa tarde, presidente, senhores deputados e senhor Dalton. A quem eu dirijo a palavra, quero aqui perguntar se a sua assunção ao cargo de presidente da Camargo Correia veio de alguma indicação política ou foi meritória da sua carreira? Não, foram 20, naquela época ainda 18 anos, 19 anos de trabalho na empresa. Não teve certo. Nenhuma indicação. Certo. Então, meritória. Então, acredito como, óbvio, um diretor-presidente competente, então, o senhor conhecia, de fato, os atos, as ações cujos diretores que estavam abaixo de ti respondiam para a Vossa Senhoria praticavam na empresa. Quer dizer, você não aceitaria que um diretor assinasse um contrato de montante relevante ou um contrato de obra ou de financiamento sem que você conhecesse os termos e condições do contrato. Isso é verdade? Sim, mas assim, você tem um nível de delegação na empresa, né, quer dizer, em que esses diretores eles apresentam o que vão assinar, mas eles tinham delegação para assinar, né, quer dizer, não era, dependendo, né, o contrato e sobre o que era, muitas vezes estava na alçada de uma determinada área assinar, né, quer dizer, não era o presidente que assinava, né. Eles reportavam a mim, sim, que estariam assinando, mas eu muitas vezes não entrava no detalhe de cada um desses contratos, né, na maioria das vezes até, né. Ok. Como diretor-presidente, talvez uma das suas principais funções era de proteger os interesses dos seus acionistas, inclusive com relação à garantia do lucro de cada empreendimento que a empresa participasse. Correto? Correto. Ok. O senhor disse aqui que o senhor não entende que as propinas que foram pagas pela Camargo, elas saíam de superfaturamento de obra, mas sim de uma redução do lucro, o que eu tenho uma certa dificuldade de compreender, já que se o acionista tivesse disposto a fazer aquela obra por um lucro menor, óbvio, num certame justo, vocês ofereceriam aquilo que o acionista estava confortável e não um preço maior. Então, essa diferença entre o lucro aceitado pelo acionista e o preço real da obra, parece-me que, de fato, é superfaturamento. O senhor concorda com isso? Essa questão eu já abordei várias vezes, né? Quando você fala na Petrobras, por exemplo, nós incluíamos o que se pagaria de propina dentro do preço, do orçamento. Consequentemente, você adota isso, você pode falar que é um superfaturamento, né? Agora, você só saberia se isso saiu ou não o dia que você conclui e tem o resultado final do empreendimento, né? Quer dizer, se você ao final tiver um resultado menor do que o que você orçou, eventualmente você fala que isso não saiu lá de dentro, né? Quer dizer, você acabou tirando do próprio acionista. Então, assim, não é tão simples assim essa conclusão, né, da onde sai o recurso. Agora, eu afirmo, né, no caso da Petrobras, que estava dentro do orçamento esse valor, né? Bom, em sendo superfaturamento e essas obras sendo financiadas direta ou indiretamente a Camargo Correia, seja ela financiando o contratante da Camargo Correia, em alguns casos diretamente a Camargo Correia, há de se pensar que se, por exemplo, num projeto onde a alavancagem é de 70%, 70% desse investimento foi financiado pelo banco, incluindo esse superfaturamento, e 30% deste recurso financiado através de capital próprio, incluindo esse faturamento, já que não há como fazer distinção do que porque eu acredito que nem a contratante, nem a Camargo nunca tem apresentado ao BNDES uma planilha de investimento de CAPEX, onde distinguia preços e aí embaixo vinha superfaturamento ou propina. Então, acredito que ela estava distribuída naqueles itens ali previsto naquela planilha de CAPEX. Então, daquele financiamento total, o BNDES acabou financiando de uma forma ou de outra 70% proporcional ao nível de alavancagem esses pagamentos de propina. O senhor concorda com esse raciocínio? A questão, assim, se você apresentou que você teria 8% de margem na hora de fazer a análise do negócio, e nesses 8%, no final, você entregou 7% para o seu acionista, se esse 1 foi, você considerar que é o 1 que foi pago indevidamente,
esse raciocínio não estaria certo. Mas, no fundo, acho que o que, concordando até com o senhor, é assim, é fato, todo recurso que entrou naquele empreendimento, que serviu para pagar o fornecedor, serviu para pagar a propina, serviu para pagar a mão de obra, o equipamento, veio do financiamento. Então, assim, todo recurso que tem ali veio, né, ou veio a parte que veio do financiamento e a parte que veio do próprio acionista que pôs o recurso dele. Então, o dinheiro veio desses dois caixas, certo? Não tem outro caixa, né? O senhor disse que vocês pagaram ou desembolsaram, se não me entendi mal, aproximadamente 600 milhões de reais em empréstimos direto ao BNDES, a Camargo Correia, no período que o senhor presidiu a empresa. Nestes contratos diretos do BNDES com a Camargo, houve superfaturamento para pagamento de propina? Não, e o que eu falei não é isso. Assim, o que eu mencionei são financiamentos em projetos em que a Camargo esteve envolvida, né, quer dizer, que tiveram recursos do BNDES. Não foram financiamentos tomados pela Camargo Correia, né, quer dizer, então não. E eu desconheço o pagamento de propina nesses contratos. Inclusive são contratos da área internacional, quase todos aí, né. E nos financiamentos que a Camargo Correia era contratada, mas o BNDES apoiava esses empreendimentos. Tem algum que houve... No período em que eu fui presidente, acho que não houve nenhum caso em que houve financiamento direto para a Camargo referente a algum projeto. Não, estou perguntando agora indireto. Financiamento a contratante da Camargo, e neste empreendimento houve pagamento de propina. O senhor conhece algum? Não, desconheço. Exceto a refinaria do Nordeste, que houve financiamento do BNDES, né? E a própria Belo Monte, mas... São nesses casos que já são conhecidos. Né? Nesses casos conhecidos, sim. Então, fazendo um paralelo, nós estamos dizendo que nesses casos, pelo menos, da refinaria Abreu Lima e também de Belo Monte, acabou que o BNDES foi levado a um pagamento superfaturado, e esse pagamento superfaturado da obra foi fializado para pagamento de propina. No final, o BNDES também participou de forma indireta do pagamento de propina, é isso? Sim. Para mim, eram essas as perguntas que eu gostaria. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado.